Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal, dando continuação a esse projeto que eu já trouxe para vocês, a banana. A aula já está publicada aqui no canal, então vocês, quem não viu, acompanhem, olhem no canal e vejam a aula da banana. Como eu disse na outra aula, são várias frutas aqui, então ainda tem o mamão fechado, mamão aberto, a goiaba aberta e a goiaba fechada. Nessa aula eu vou trazer para vocês a goiaba. E na próxima a gente termina o projeto com o mamão, ok? Então vamos lá, não gosto de enrolar. Vamos começar. Para goiaba eu vou usar o verde oliva, o verde pistache. Deixei aqui de prontidão o verde musgo, se eu precisar, o amarelo limão, o branco e o sépia, tá? A princípio são somente essas cores, não devo usar outras. Mas aqui no decorrer, se eu ver que precisa de alguma outra, a gente vai acrescentando. E a lista de cores e o risco fica lá no nosso grupo no Telegram. Então, vamos lá. Eu vou começar com o verde pistache, o amarelo limão, e o verde musgo claro. Esse é o verde musgo claro. Deixa eu pegar um pincel pra gente começar o trabalho. Então, olha, primeiro, vou abrir o verde oliva também. Essa goiaba, a gente vai ter que trabalhar ela por etapas, tá? Então, primeiro a gente faz uma base. Eu vou dar uma misturada aqui. Errei, peraí. Era o verde oliva com o verde musgo claro. Eu vou dar uma misturadinha aqui, que eu quero ele um pouquinho mais claro. E eu vou colocar ele aqui, ó. Com o verde musgo puro, se não ficar muito escuro, olha, eu ponho ele aqui, deposito ele aqui nessa parte. Vou respeitando aqui a polpa da outra, né, que nós vamos fazer ela aberta. E com movimentos circulares eu vou preenchendo. Vou limpar o meu pincel e vou vir agora com o amarelo limão. Eu vou entrar com uma cor na outra. Eu quero essa aqui mais amarelinha do que a outra. Então, eu vou colocar mais amarelo, tá? Antes, um pedacinho aqui de tinta. Antes, da mesma forma que eu fiz na banana, esses pedacinhos de tinta são tintas que vão acumulando dentro do pincel. E eu tenho que tá na hora de eu limpar esse pincel com acetona. Olha, um pouquinho de verde musgo. Musgo não, desculpa. Verde pistache. Do mesmo jeito que eu fiz na banana, eu fiz umas manchinhas também na casca da goiaba. E aqui também verde. Quando eu comecei a conversar com vocês aqui, eu percebi que aqui, ó, ela tá torta, tá? Então, eu vou acertar essa parte aqui e ali eu vou completar com a tinta do fundo. A goiaba não precisa ficar com essa beiradinha muito certinha, mas também não dá pra ter aquela pontinha que tá ali. Nenhuma fruta, na verdade, ela é muito certinha, muito retinha.
né? Mais torta não dá pra ser demais ali. Então, aqui, ó, também eu vou colocar o verde. E nessa beiradinha aqui em cima, um pouquinho do amarelo limão. É um trabalho mais minucioso, porque é um trabalho mais realista, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Aqui, olha, vocês percebam que eu tô colocando só com batidinhas, porque a casca da goiaba, ela é toda cheia de ondulaçõezinhas, né? Então, vou pegar um pouquinho agora do verde pistache, ó, em cima desse amarelo, eu também vou fazendo as mesmas batidinhas, ó, em alguns locais aqui. Quando eu vou pintar alguma coisa assim mais realista, eu pego uma gravura. Normalmente para olhar, aqui eu vou vir com o amarelo. Então, eu sempre falo, eu observei aqui uma fruta e a minha fruta tá dessa forma. E a forma da minha aqui, ela tá bem repolhuda, ela tá bem cheia de buraquinhos. Então, eu vou fazer como eu fiz naquela ali, quase que nela toda, ó. E aí, ó, vamos dando pequenas batidinhas num lugar, em outro lugar. Aqui nesse cantinho também. E pronto. Aqui, aonde eu coloquei essa manchinha marrom, eu vou vir com amarelo limão e por baixo aqui, ó, eu vou depositar um pouquinho com pincel fininho, um pouquinho do amarelo limão, que eu quero que pareça como se fosse um carocinho aqui. Sabe, aqui também, ó. Posso fazer outros. Porque se vocês pegarem a goiaba, ela tem uns carocinhos em alguns locais. Aqui também, ó. E aí, aqui, como não tá aparecendo muito, eu posso pegar um pouquinho do verde musgo. Verde musgo não, verde oliva. Olha, é bem pouquinho. E eu posso fazer um contornozinho aqui, ó. Pra levantar esse carocinho. Certo? Deixa eu vir aqui, que eu quero dar mais algumas batidinhas. Eu pego a tinta, tiro o excesso do meu pratinho e aí eu venho bem de levinho e vou depositando a tinta. Aqui nessa beiradinha aqui, ó, vou dar uma... só pra não ficar tão certinho. Certo? Aqui eu quero fazer umas... ai, como é que eu vou dizer? Essas ondulaçõezinhas aqui. Então, eu vou vir com amarelo limão. Ó, e vou intensificar aqui. E aqui. Em cima. Porque a goiaba, ela sai com esses gordinhos aqui, dessa parte dela aqui. Então, primeiro a gente vem com amarelo limão. E agora, com o pincel fininho, eu vou vir com verde oliva. E bem pouquinha tinta, olha. E girando o pincel aqui, que é pra esfumar, porque como ele é muito fininho, então a gente só consegue esfumar aqui essa tinta se fizer esse movimento. Então eu deposito, ó, depois vou dando pequenas giradinhas.
tá? Com o verde pistache eu volto aqui, ó. O meu pincel ainda tá sujo com o verde oliva. Eu também posso vir com esse pincel mais fininho e fazer umas batidinhas aqui assim também, olha. Aí vai ficar com uma textura diferente um pouco daquelas outras com pincel maior. Vai ficar mais uma mancha, mas eu acho que fica bem legal, ó. Tá? E é isso. Aqui eu vou intensificar esses rachadinhos que eu fiz aqui com sépia em alguns lugares, ó. Da mesma forma que eu fiz na banana com o preto, eu agora venho aqui com o sépia e intensifico umas pontinhas e posso pôr outras, ó. E aí a gente vai olhando, né, nosso gosto, assim, aonde a gente quer colocar mais pintinhas, se quer colocar menos, isso é gosto de vocês. Pra mim, a minha já tá bom, eu não vou colocar muito. Aqui nesse meiozinho, a gente vem com o sépia. E eu vou lavar o meu pincel aqui. Vou pegar o amarelo limão e vou dar uma arredondada aqui, ó. Passando agora por cima do sépia. Aqui também com ele, ó. Tem hora que eu prefiro fazer esses detalhes com esse pincel fininho, que a tinta deposita melhor e os lugarzinhos são muito pequenininhos. Então eu prefiro. Ó, vou fazer pequenas batidinhas aqui também, ó. E o trabalho realista, ele é um trabalho de paciência, né? É bem detalhado. Eu tô vindo com esse pincel aqui porque eu consigo que fique depositado mais a tinta. Eu vou até, ó, aproveitar aqui, nessa aqui, ó, eu vou dar uma... Nessa outra que eu já tinha feito, ó. E aqui também. Olha, eu giro, encosto e levanto. Então aqui eu tô intensificando a luz em alguns locais aqui. Prontinho. Aqui vou arrumar aonde ela tava torta. Eu vou vir com terra queimada, que é a minha cor que eu usei pro fundo, e vou acertar aqui. Certo? E aqui também eu posso passar um pouquinho. Para destacar mais a minha fruta. Deixa eu só pegar agora um outro pincel, que eu vou dar uma esfumada aqui. E olha como destaca.
caiu no chão. Agora vamos pra goiaba aberta. Eu vou fechar essas tintas aqui. A Marie tava aqui agora há pouco, mas já pulou pra baixo de novo, então vamos fechar para não ter acidentes. E eu vou trocar as cores. Para essa parte da polpa, a casca aqui eu fiz da mesma forma que eu fiz essa aqui. Então, não tem segredo. Agora eu vou usar as seguintes cores: o púrpura, o rosé, o vermelho natal e talvez o jatobá, tá? Então, são essas cores que nós vamos usar. Antes, eu já fiz aqui as sementezinhas. Eu usei o amarelo canário para fazer as sementezinhas. Então, agora nós vamos só preencher ao redor. Deixa eu pegar um outro pincel que o meu caiu. E primeiro, eu vou vir com vermelho natal. E eu vou, demarcar aqui e com o vermelho não, com o rosé, eu vou preencher esses outros espaços aqui, ó. Eu gosto da minha goiaba bem vermelhinha, então eu vou fazer a minha bem vermelhinha. Se vocês quiserem de vocês mais rosadinha, mais verde, né? É só usar mais o rosa. Aqui também, ó, eu vou colocar o vermelho. E vou vir com o rosa. Notem que eu tô deixando uma beiradinha sem passar, porque aqui vai o amarelo canário. Então, aqui eu vou passar o vermelho. Com rosa, com o rosé novamente eu venho. Nessa parte onde eu deixei branquinha, a gente pega o amarelo canário e faz um contorninho. Pronto. Agora, nós vamos intensificar aqui um pouquinho essa... Deixa eu só achar meu pincel, o pincel que eu gosto. Nós vamos intensificar a luz e a sombra. Então, ó, vou vir com o rosa. Vou colocar ele em alguns locais. Aqui também, ó. E aí, como esse pincel, ele vai só depositando a tinta, então vai ficando essas marcas.
pouquinho pra cá, vem com um pouquinho do vermelho. Eu achei que tá muito rosa aqui, eu quero ela um pouquinho mais vermelha. E aí vocês vão trabalhando nessa hora aqui a gosto de vocês, tá? Mais vermelho, mais rosa. Aqui eu vou vir com o púrpura agora, vou intensificar mais ainda em alguns locais. Então, com o púrpura, olha, eu vou fazer em volta de todos os carocinhos. Em alguns locais assim também, ó, eu vou colocando. Porque tem alguns locais também que a sementinha ela cai, né? Então a gente pode colocar assim, ó, alguns buraquinhos, como se fossem buraquinhos, que a sementinha caiu. Aqui em volta dessa sementinha aqui, aí eu vou fazendo em alguns locais também. Isso não tem padrão. Aonde eu vou colocando essas cores aqui, eu não tenho como falar, olha, coloquem aqui, coloquem ali. Porque não tem um padrão. Então, vocês vão colocando aí, ó. Vocês veem que eu tô fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vocês vão olhando o trabalho e vão escurecendo ou clareando. Tá, agora eu vou vir com o rosé e eu vou, já secou, tá calor aqui. Eu vou intensificar aqui, ó. Eu tô com o ventilador ligado aqui em cima de mim. Então, seca mais rápido a tinta, tá? Porque a gente precisa que isso seque para poder fazer esses efeitos. Mas a minha aqui, como tá muito quente, o ventilador tá ligado, ela já secou. Então, eu consigo fazer esses detalhezinhos assim, agora com esse rosé. Então, olha, eu vou só depositando por cima aqui a tinta, ó. E é isso. Agora eu vou pegar o amarelo canário, já tá aqui. E vou intensificar aqui algumas sementezinhas, ó. Não precisa ser nela toda. Não precisa ser em todas também. E o que acontece? Provavelmente eu vou ter que voltar depois. Vou ter que fazer isso novamente, porque vai sumir esse amarelo, tá? E depois eu vou dar um pontinho do branco aqui. Então, ó, coloquei. Eu tô achando que essa parte aqui tá muito vermelha. Então, vou colocar um pouquinho do rosa. Não quero ela tão vermelha aqui. Certo? Então, vou aproveitar o amarelo aqui. E vou fazer alguns bem fininho aqui, ó, uns tracinhos.
certo? E vou tampar, agora eu vou vir com o branco. Um pouquinho também. E vou dar só uma iluminadinha nesses carocinhos. E tá pronta a nossa goiaba aberta, a nossa goiaba fechada. Depois, como eu disse, eu vou voltando. Em alguns locais eu devo colocar um pouquinho mais do rosa aqui, ó. E aí eu vou olhando, eu gosto de colocar o meu trabalho de pé na parede, assim, né? Encostado na parede. E aí eu olho de longe e aí vejo aonde eu posso melhorar, tá? Eu fico, na verdade, namorando o meu trabalho de longe e observando o que eu posso dar uma melhorada nele. Aonde que eu posso pôr um pouco mais de luz, aonde eu posso colocar um pouco mais de sombra. E porque eu adoro também os trabalhos que eu faço, eu sou apaixonada pelos meus trabalhos, então eu fico observando, tá certo? Aqui eu vou fazer umas sementinhas como se elas tivessem caído, né? Como eu disse que algumas aqui estão sem semente, então eu vou fazer como se tivessem caído umas sementezinhas aqui nessa mesa. Então vou colocar aqui, ó, pegar um pouquinho do amarelo canário. Colocar aqui umas sementezinhas aqui. E aí eu vou passar, vou deixar esse amarelo secar. Eu preciso de um tempo aqui, o que eu acho que eu não vou conseguir fazer agora, eu vou tentar, vamos ver. Eu coloco um pouquinho do rosa, que a semente da goiaba, ela é um pouco rosadinha. Deixo aqui secar para depois vir com o branco da mesma forma que eu fiz aqui. Aí eu vou intensificar novamente o amarelo e vou colocar um pouquinho do branco, tá? Mas aí eu preciso que isso seque. Vou colocar um pouquinho do vermelho Natal. Só para dar uma corzinha um pouquinho mais forte. É muito delicadinho, então eu prefiro fazer com filete, tá? E deixamos secar. E depois a gente entra com uma sombra aqui embaixo para poder levantar essas sementezinhas. É isso, pessoal. Eu espero vocês lá no nosso grupo no Telegram. Lá vocês têm o risco, tá? Lista de cores. Podem, desculpa, tirar a dúvida de vocês. E aguardo vocês aqui também na próxima aula, que nós vamos fazer um mamão fechado e um mamão aberto para finalizar esse projeto. Um beijo e até lá!